Felipe Luiz confirma a data de retorno de Pedro ao Flamengo. E vamos falar também da coletiva de imprensa do Felipe Luiz depois da estreia contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Fala, flamenguista! Cheguei com seu resumo diário de Flamengo. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. É totalmente de graça e assim você não perde esse resumão de notícias diárias do Flamengo para você não precisar ficar perdido na internet caçando as principais notícias do Flamengo. O seu lugar é aqui. Clica no botão inscreva-se aí abaixo, é totalmente de graça e já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, falando um pouquinho do jogo aqui, né? Flamengo 1, Internacional 1, o Internacional abrindo o placar ali numa falha de vários setores do Flamengo. Na minha opinião ali, o time do Flamengo dando bote muito acima da linha do meio do campo, sem necessidade. Depois uma bola em que o Luiz Araújo podia ter dominado, mas tentou tocar de letra, errou o passe, gerou o contra-ataque, gol do Internacional. No segundo tempo, o Flamengo empata o jogo, teve mais oportunidades, mais volume de jogo, mais posse de bola, mas não conseguiu matar o jogo, principalmente naquela bola ali do Juninho. Muita coisa para falar sobre esse jogo, mas principalmente desse resumão aí da entrevista coletiva do Felipe Luiz. Na minha opinião, o Luiz Araújo ele não rende bem como titular. É uma impressão que eu tenho, quando ele entra no segundo tempo, parece que é um dos melhores jogadores que a gente já viu jogar. Mas quando ele começa como titular, parece que ele erra tudo que ele tenta, ele não consegue render, ele não consegue colaborar com o time e muitas vezes ele toma decisões erradas que terminam, como nesse jogo, prejudicando o Flamengo. Eu não estou colocando aqui a culpa da derrota, né, da derrota não, do empate nas costas do Luiz Araújo, mas eu acho que esse jogador, de fato, ele não fica no mesmo nível dos outros jogadores quando ele começa jogando. É claro que o Flamengo teve muitos jogadores voltando de lesão, muitos jogadores cansados por conta da data FIFA, um Flamengo ali não 100%, não completo, né? O Internacional jogando por uma bola, sabendo que jogar contra o Flamengo dentro de casa é muito difícil, então assim, foi um jogo desses que o Flamengo precisava conseguir superar muito mais do que o adversário, a tática, o Flamengo precisava se superar. O Felipe Luiz elogiou, como sempre, né? Aliás, isso é uma atoante aí nas coletivas de imprensa do Felipe Luiz. Ele sempre elogia muito os jogadores. Quando alguém falha ou quando alguma coisa não acontece como esperado, ele sempre coloca essa culpa nele mesmo, né? Então, assim, ele mais uma vez fez uma coletiva nesse nível. Internamente, eu não sei se realmente é isso que ele faz. Eu acho que os jogadores do Flamengo, historicamente, precisam sempre de uma cobrança. Então, assim, claro que nas coletivas de imprensa não necessariamente é o que ocorre no dia a dia. E espero que não, espero que internamente ele não fique elogiando os jogadores e colocando a culpa nele. Eu acho que ele deve, né, mas acho que faz isso, né, pontuar os pontos que precisam realmente melhorar, porque realmente tem coisa que é culpa do Felipe Luiz, mas tem coisa que é culpa do jogador, é decisão errada do jogador. E isso precisa ser cobrado. Gostei muito do Wallace Ian, acho que muita gente falando bem desse jogador, entrou com muita vontade, teve algumas oportunidades, ali tinha muito nervosismo envolvido, é um jovem jogador. O Felipe Luiz falou dele, falou que conta com o jogador, que é um jogador confiável. Claro, vai precisar de ritmo de jogo, então às vezes vai descer para o sub-20 para fazer alguns jogos, mas ele disse que é um jogador que ele conta assim como uma opção no ataque. Falou que o Inter jogou de uma forma diferente, com uma linha de 5, né? Que não vinha jogando dessa forma, então meio que surpreendeu o Flamengo. O Flamengo tentou, como eu falei no início do vídeo, tentou quebrar essa linha, quebrar essa dificuldade tática do Internacional e não conseguiu ali boa parte do jogo, né? Quando foi perguntado sobre o Pedro, e aí eu acho que essa é a notícia mais importante, ele não fugiu da pergunta. Ele perguntou em que dia nós estávamos, né? E falou que realmente o Pedro está sendo preparado para voltar em abril. Não disse exatamente o dia, mas deixou entender que em abril a gente vai ver o Pedro voltando aí em campo. A gente espera que logo no início de abril, ainda tem jogos importantes, tem uma maratona de jogos aqui, tá todo mundo muito ansioso. Mas é uma excelente notícia, ou seja, o Pedro já está praticamente liberado para voltar. É só uma questão aí física, né? Falou um pouco mais do jogo, sobre o Flamengo ter dominado esse encontro, mas não sair com resultado, e que isso muitas vezes vai acontecer porque os adversários de fato jogam mais fechados. Ele não tinha muitas peças como a Arrascaeta e o Gerson, precisou colocar o Michael um pouco mais por dentro,
mas isso por um momento não deu certo, tanto é que depois ele tira o Michael no segundo tempo. Quando foi perguntado sobre a seleção brasileira, o Filipe Luís disse rapidamente que tem contrato com o Flamengo e que a cabeça dele só está nos jogos do Flamengo. Estava no Inter até aquele dia, da coletiva, e que agora a cabeça dele está apenas no Tátira, pela Libertadores, né? Disse que o nível contra o Inter é um nível muito, muito acima, então acredita, né? Deu para entender que ele acredita que o jogo contra o Tátira vai ser um pouco mais fácil do que foi contra o Internacional, que de fato é um dos times que vão brigar pelo Brasileirão. Disse que o nível do Campeonato Brasileiro é um nível Europa, né? E quando foi questionado sobre as lesões, as constantes lesões nos problemas na coxa dos jogadores, né? Ele deu até um dado científico, né? Falou que 70% das lesões dos jogadores são na posterior da coxa, que isso é muito normal no futebol, mas que isso geralmente acontece porque é uma sobrecarga que ocorre com os jogadores, né? Um risco quando os jogadores se doam muito. E aí ele colocou a culpa nele porque ele disse que ele pede muito isso para os jogadores se doarem, eles estão correspondendo aos pedidos do Filipe Luís e por isso tem acontecido esse número alto de lesão. E aí, para finalizar, perguntado sobre contratações, aquele tipo de filosofia que o Flamengo tem. O Flamengo não fala sobre negociação e ele falou que em todas as posições estão sendo observadas para qualquer oportunidade de mercado o Flamengo ir atrás. A verdade é que a gente sabe que o que a gente precisa de verdade é um armador, um substituto para o Arrascaeta. A gente viu ontem, quando fica sem ele, sem o Gerson, o que acontece no meio-campo do Flamengo. E o futebol hoje, se você perde o meio-campo, você praticamente perde o jogo. Então, o Flamengo muito perdido em determinados momentos do que fazer com a bola, né? Jogando a bola de um lado para o outro, voltando muito a bola ali para a linha de trás do meio-campo e a ausência de um meio-campo, né? Então, o Flamengo visando essa substituição da Arrascaeta provavelmente está em busca desse jogador. A gente só não sabe ainda no nome exatamente para isso. Falando agora sobre a semana do Flamengo, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, o Flamengo ganhou folga nesse domingo, então os jogadores foram para casa. O Léo Pereira continuou fazendo ali fisioterapia, postou até fotos sobre isso. O Flamengo treina segunda, terça e quarta. Na quarta, viaja para Tátira, joga lá na quinta, dorme lá no Equador de quinta para sexta e na sexta vai direto para Bahia. Aí na sexta e no sábado o Flamengo treina no CT do Bahia, onde vai enfrentar domingo o Vitória. Então, assim, o Flamengo pegando uma sequência forte agora de treino, concentração, jogo, recuperação, né? Um ritmo muito acelerado. Esperamos que o Léo Pereira ele esteja de volta logo para esse jogo de quinta-feira, porque lembrando que o Danilo já também não vai jogar. Então o Flamengo ou vai ter que improvisar como o Filipe Luís fez, ou vai ter que colocar algum zagueiro da base. E é um jogo muito importante porque o Flamengo não ganha fora de casa desde 2022. Então a gente precisa dessa vitória para começar com o pé direito na Libertadores. As notícias do Flamengo de hoje são essas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não seja como essas pessoas que assistem o vídeo e não se inscrevem no canal. Dá essa motivação pra gente, dá essa força para outro flamenguista como você e se inscreve aqui no canal até para você não perder vídeos de resumão como esses aqui. E não deixa de compartilhar para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!